Olá, vamos para a segunda parte do Teorema de Euler. Nessa segunda parte, eu irei abordar um pouco de geometria plana, tá? Eu levarei vocês lá para o oitavo ano, onde veremos a questão da soma dos ângulos internos, tá? A medida de cada ângulo interno. Então, eu vou fazer a abordagem disso para a gente, lá na frente, dentro de geometria espacial, termos um pouco mais desse conhecimento, né, que vocês já têm, eu só vou apenas buscar ele na memória de vocês. Tá? Então, nós vamos começar abordando a soma dos ângulos internos de um polígono regular. Nesse momento, eu quero dar uma ênfase na questão de polígono regular. O que é um polígono regular? Polígono regular é aquele polígono em que os ângulos internos, consequentemente os externos, né? A gente só diz assim que os ângulos internos e as medidas dos lados elas são todas semelhantes. Então, por exemplo, um quadrado é um polígono regular. Por quê? Porque um quadrado tem quatro ângulos internos, todos com a mesma medida, que é 90 graus. O que eu estou falando aqui é super simples, né? Você vai dizer, é bem bobo, é bobo. Mas infelizmente eu vou começar por, ou felizmente vou começar por esse exemplo. Então, o quadrado ele é regular. Por quê? Porque os ângulos internos do quadrado têm a mesma medida, 90 graus. E a medida dos ângulos, a medida dos lados são todas iguais. Diferente de, por exemplo, um retângulo. Um retângulo ele não é regular, apesar de que os ângulos internos são iguais. Mas as medidas dos lados são diferentes, a gente sabe disso. Por exemplo, a tela do teu computador, do teu celular, a tela do teu notebook, ela nos dá uma ideia de um retângulo, apesar de que as arestas elas são curvas, né? Mas você tem uma ideia de um retângulo, né? O triângulo equilátero, ele é regular. Um triângulo retângulo não é, tá certo? Então, nós vamos abordar isso. Quando é que o polígono não é regular? Quando ele tem, pelo menos, uma medida diferente. Então, um triângulo isósceles, ele é irregular. Por quê? Porque ele pode ter dois ângulos internos iguais e o terceiro ângulo ser diferente. Então, isso o torna irregular. Nós vamos deixar essas figuras de lado e vamos trabalhar somente com os regulares, tá certo? Então, tá aqui, ó. Essa é a primeira fórmula que nós temos. Sn é igual a n menos 2 multiplicado por 180. Vamos mostrar isso aqui um pouquinho na prática. Observa aqui. Vamos imaginar que eu estou trabalhando com um polígono com 8 lados, um octógono. A questão da nomenclatura dos lados dos polígonos não precisa se preocupar em decorar. Tá? Faça uma pesquisa com 10 professores de matemática. Pergunte como é que se chama um polígono. Pode ser regular, tá? Um polígono que tem 59 lados, o nome dele. Você vai ver que dos 10, eu acho que 8, 9, a grande maioria não sabe. Me pergunta para ver o que é que eu te digo. Por quê? Porque dentro de geometria é bom que você saiba a nomenclatura até 10. Porque a partir de 11, a gente já começa a falar de 11 lados, a gente já diz assim, polígono regular com 11 lados, polígono regular com 15 lados, polígono regular com 89 lados. Então, a gente já diz assim. Então, até 10, decore. Tá? Do 3 ao 10, né? Porque não tem polígono com 2 lados, só tem com 3, é o número mínimo. Então, a gente diz assim, polígono regular com 15 lados. Não precisa estar chamando pelo nome. Então, eu tenho um octógono, que é um polígono com 8 lados. Eu quero que você determine a soma dos seus lados. A ideia inicial, a gente começa assim, né? Se você voltar lá para o oitavo ano, você vai ver que a gente diz, olha, a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. E se esse polígono for regular,
Aí a gente faz essa brincadeira aqui. Vamos dividir o quadrilátero em dois triângulos. Então, nós vamos fazer 2 vezes 180 graus. E se o polígono tiver, e aí você vai construindo 5 lados, 6 lados, 7 lados, e sempre dizendo ao aluno que, olha, forma triângulos aqui. Então ele percebe que com 5 lados ele forma 3 triângulos. Então a gente diz, olha, multiplica 3 vezes 180. Então é sempre esse processo. Aí a gente induz o aluno a ver essa relação entre número de lados e quantidade de triângulos. Quando um polígono teve 4 lados, quantos triângulos você teve? 2. Quando um polígono teve 5 lados, quantos triângulos você teve? 3. Quando um polígono tem 6 lados, quantos triângulos você tem? 4, porque você sempre vai multiplicar esse total de triângulos por 180. Então, logo o aluno vê o seguinte, peraí, se o polígono tiver 10 lados, eu vou multiplicar 8 triângulos. Então ele faz essa relação que a quantidade de triângulos é o número de lados menos 2, que é justamente a fórmula que nós temos, que é n, que é o número de lados, menos 2 multiplicado por 180. Então a fórmula ela fica aqui no quadro. E eu particularmente procuro fazer com que o aluno deduza isso, sem a minha ajuda. Então, um polígono com 8 lados, aí você tem 8 menos 2 multiplicado por 180. 6 vezes 180. Ora, outro negócio que eu gosto de utilizar é a ideia de eu não tenho 180 aqui. O que eu tenho é 18. Então, para mim é mais fácil multiplicar de cabeça 6 vezes 18 do que 6 vezes 180. Ah, é a mesma coisa. É, mas inconscientemente a gente acha que 6 vezes 18 é mais fácil. Então, 6 vezes 18 dá 108. Opa, cadê o zero daqui? O gato comeu. Devolva gatinho. 1080. Entendeu? Então, essa ideia que a gente tem de como calcular a soma dos lados de um polígono qualquer. Tá certo? Aí é de um polígono qualquer. Não é obrigatório ser só o polígono regular. Os irregulares também obedecem essa mesma ideia. Tá bom? Então, vamos botar aqui outro exemplo. E se o polígono tiver n for igual a 12 lados, aí você tem Sn é igual a 12 menos 2 multiplicado por 18. Sn é igual a 10 vezes 18. Sn é igual a 10 vezes 18, 180. Aí eu boto mais um zero, deu 1800 graus. Tá certo? Então, fica essa ideia para vocês. Mas, isso é lá no 8º ano. Chega aqui no ensino médio, você sabe que o grau de dificuldade, ele torna-se maior. Tá? A gente coloca questões em que a gente procura aumentar o grau de dificuldade. Queira ou não queira, a gente termina visando um vestibular. Né? Então, deixa eu fazer uma proposta a vocês. Eu vou dizer assim, eu desenhei um polígono regular ou irregular e é irrelevante, em que a soma dos lados dele foi 1080. Quantos lados tem esse polígono? Não olha de lado não, tá? Não olha de lado, está proibido de olhar para esse cálculo aqui, tá? Quem olhar para esse cálculo vai perder um ponto. O que é que você vai fazer aqui? Você vai pegar a fórmula, que é essa aqui, e vai substituir Sn pelo valor dado. N menos 2 multiplicado por 180.
Veja, eu tenho duas alternativas aqui. Eu posso usar o expediente de multiplicar esse número por esse e esse número por esse e gerar uma equação do primeiro grau, ou eu posso usar essa ideia aqui. Só que não trata-se de uma multiplicação, então vamos passar o 180 para o primeiro membro, na forma de operação inversa. 180. Estou trocado aqui. Assim, ó. 1080 dividido por 180 igual a n menos 2. Pronto. Eu posso fazer essa divisão. Tá certo? 108 dividido por 18, n menos 2. Equação simples, né? Qual o número que, tirando 2 dele, dá 6? N é igual a 6 mais 2. N é igual a 8. Logo, é um polígono de 8 lados. Justamente o que está ali. Agora você pode olhar para o lado. Entendeu como é que faz? Esse é o procedimento. Veja, em um dos exemplos anteriores, eu botei quem? Um polígono com 12 lados, não foi? Então vamos chegar ao 12. Você se lembra quanto deu? A soma dos ângulos deu 1800. Aí eu vou dizer, ó, a soma dos ângulos dá 1800. Vou fazer aqui de uma maneira mais rápida, tá? 1800 é igual a n menos 2 multiplicado por 180. 1800 dividido por 180 é igual a n menos 2. Eu passei o 180 para cá. Então, quando eu faço a divisão, dá 10. n menos 2. Vou isolar o n, então eu vou ter 10 mais 2. Logo, n é igual a 12 lados. Tá bom? Vamos prosseguir? Depois disso, normalmente a gente faz uma pergunta. Quanto é que mede cada ângulo interno desse polígono regular? Agora sim, eu tenho uma grande importância para o regular. Por quê? Porque se for um irregular, eu não vou saber. O valor pode ser qualquer um, mas o regular eu sei. Como? Bora lá, vamos votar. Vamos pegar esse exemplo do polígono de 8 lados, não é isso? Ora, para eu determinar a medida de cada ângulo interno de um polígono regular, eu pego a sua soma, Sn, e divido pelo número de lados. Então, um polígono que tem onde n é igual a 8, eu vou ter a soma, eu já fiz a soma não dá 1080. Aí, ó, vai ser 1080 dividido por 8, porque os lados não são todos iguais, então 1080 dividido por 8. 1 vezes 8, 8 para 10, 2. Baixo 8, 28 dá 3. 3 vezes 8, 24 para 28, 4. 40 dá 5 vezes 8, 40. Então, cada ângulo interno desse polígono mede 135 graus. Tá certo? Eu espero que tenha acompanhado. Vamos pegar um segundo exemplo. Vamos pegar um polígono com um número simples, polígono com 10 lados. Número de lados 10. Então, qual é a medida de cada ângulo interno? Eu vou precisar da soma e depois eu vou dividir por 10. Então, eu tento fazer a soma. Vai ser n menos 2 multiplicado por 18. 180, Sn é igual a 8 vezes 18. Sn é igual a 8 vezes 8, 64. 8 vezes 1, 8, com 6, 14. Então, aqui vai ser 1440. Ora, 1440 dividido por 10 é igual a 144 graus. Muito bem, bora lá, voltando para aqui. O que é que eu quero agora? Eu quero a medida do ângulo externo, ou seja, quanto mede o ângulo do lado de fora?
Então, para isso eu tenho que saber a medida do ângulo interno, certo? Mais ou menos, tá? Mas vamos dizer que sim, certo? Não é? Bora lá, vamos pegar esse. Já tenho aqui duas respostas, né? Aqui assim, ali 144. Vamos repor aqui. Pronto. Aí eu quero o seguinte: quanto mede cada ângulo externo de um polígono de 8 lados? A ideia é essa aqui. Observa, cada ângulo interno dele eu descobri que mede 135 graus. O que eu quero agora é saber quanto mede esse ângulo aqui do lado de fora, que é o ângulo externo. Olha, a ideia é bem simples, a ideia leva você mais ainda para o sexto, sétimo ano. Quanto é que mede esses dois ângulos aqui juntos, esse e esse? Não mede 180 graus? Está aí a fórmula. A medida do ângulo externo de um polígono qualquer é o suplemento do interno, ou seja, vai ser 180 menos o ângulo interno. Então, o ângulo externo de um octógono, tá? De um octógono é 180 menos 135. O ângulo externo vai ser 45 graus. Na questão do polígono com 10 lados, um decágono, eu vou fazer 180 menos 144. Resultado, 36 graus. Tá bom? Então, para vocês aí, como resolver a medida do ângulo externo de um polígono qualquer. Tá? Tem uma próxima pergunta, tá? Que é justamente essa aqui. A última fórmula. Medida do ângulo central é AC. O AC vai ser 360 dividido por N. Primeiro, está lembrado do que é ângulo central? Ângulo central é essa ideia aqui. Você tem um polígono de 6 lados. Você pega o centro do polígono e ângulo central é isso aqui, ó. Eu vou desenhar, ele é dividido em 6 triângulos, né? Tá bom? Então, isso aqui é o ângulo central. Ora, por que 360? Porque quando eu dou uma volta completa, eu ando 360 graus. Então, a medida do ângulo central é o 360 dividido por N. No nosso caso aqui do desenho, N são 6 lados, então eu vou dividir 360 por 6. O ângulo central dele vai medir 60 graus, tá certo? Do octógono, né? Aí eu vou fazer o quê? 360 dividido por 8. 36 dividido por 8, 4. 4 vezes 8, 32. Para 36, 4. 40 dá 5. 5 vezes 8, 40. Para 40, nada. Então, o ângulo central de um octógono é igual a 45 graus. Isso aqui é um hexágono ou hexágono. Tá certo? Tá aqui, ó. Dá uma olhada para aqui o que eu escrevi, ó. O ângulo central tem a mesma medida do ângulo externo. Observa, porque eu já apaguei, ó. Mas tem essa relação, ó. Eles são iguais, tá certo? O ângulo central tem a mesma medida do ângulo externo, tá bom? Então, ó, próximo. Não, acabou. Graças, que bom. Tá certo? Olha, você tem aí um exemplo envolvendo geometria espacial e eu tenho aqui mais uma fórmula. Peraí. Diz assim: a soma dos ângulos das faces de um poliedro é essa daqui. Então, nesse caso aqui, eu estou abordando poliedros, tá? A soma dos ângulos da face de um poliedro é 360, olha, parecido com a outra, hein?
A soma dos ângulos internos é 180, é N menos 2. Essa aqui é 360, V menos 2. Quem é V? V é uma letra do alfabeto, né? Bem, estou terminando aqui. Até o próximo, hein?